Boa noite. Queria expressar a minha alegria de estar aqui novamente no Nordeste, e em especial aqui, onde a gente teve há uns 10 anos atrás, não na universidade, mas no SESC, com a Companhia Teatral ENS, uma apresentação muito surreal. Eu, como o Silvio, que é um amigo de longa data, queria também dizer da minha admiração de ver essa universidade nesse estado, e desejar que a resistência coletiva seja suficiente para barrar os ataques de que a universidade em geral no Brasil agora é objeto. E é disso um pouco que eu quero falar, mas não da universidade propriamente dito, mas desse estado de guerra. Eu diria esse estado de guerra civil que nós vivemos. Mas eu não vou falar disso em geral, embora pudesse, mas eu vou, respeitando aqui o tema do colóquio, tentar aprofundar essa questão num certo fragmento da obra do Foucault. Eu queria dizer que há poucos dias a gente publicou em São Paulo, a N-1 Edições, da qual eu sou co-editor, um livro chamado Tikkun, aliás, um grupo chamado Tikkun, que depois passou a se chamar Comitê Invisível, e que tem um livro chamado Contribuição para a Guerra em Curso. E, num certo sentido, é muito útil esse livro para pensar o contexto contemporâneo, mas em especial esse estado de guerra civil denegada no Brasil. E um outro livro que vai sair daqui a pouquinho, do Maurício Lazarato, um livro que ele acabou de escrever, que chama Fascismo ou Revolução, o neoliberalismo em chave estratégica. E também é um livro que fala da guerra. Então, acho que merecia a gente aprofundar um pouco esse assunto que está tão mesclado ao nosso contexto atual. Então, começo com um curso dado em 1973, em que o Foucault expõe a ideia de que a política seria a continuação da guerra por outros meios. Sabem que é uma inversão da fórmula de Clausewitz, de que a guerra seria um prolongamento da política por outros meios. E o Foucault vai dizer que trata-se de pensar, portanto, o poder à luz das táticas, dos conflitos, das lutas entre aqueles que exercem o poder, sejam eles indivíduos ou grupos, e aqueles que dele tentam escapar, contestando ou o enfrentando, seja de modo local, seja de modo global. E ao focar a natureza das lutas, Foucault invoca a noção de guerra civil, mal elaborada, lembra ele, seja do ponto de vista filosófico, político ou histórico, justamente porque o exercício do poder encobre e denega a guerra civil da qual ele, poder, deriva. Se Hobbes pôde falar da guerra de todos contra todos, foi no sentido de uma guerra natural que justificaria o pacto de soberania. Mas a guerra civil, afirma Foucault, não é a guerra de todos contra todos. É uma outra coisa.
é o estado permanente, eu cito aqui, a partir do qual se pode e se deve compreender um certo número dessas táticas de luta, de que a penalidade, por exemplo, é um exemplo privilegiado, porque é nesse livro sobre a penalidade que aparece esse fragmento. Mas eu insisto, a guerra civil é a matriz, diz Foucault, de todas as lutas de poder, de todas as estratégias de poder e, por conseguinte, também a matriz de todas as lutas pelo e contra o poder. E aí o Foucault aprofunda um pouco essa diferença, né, entre a ideia do Hobbes, guerra de todos contra todos, e a guerra civil, porque ele insiste em que na guerra civil não é o confronto de um indivíduo contra outro, e todos simultaneamente, mas é o enfrentamento entre elementos coletivos, sejam eles religiosos, étnicos, linguísticos, de classe. Então a guerra civil sempre envolve massas, corpos coletivos e plurais, e não apenas ela se dá entre grupos como esses, mas ela mesma constitui grupos, né? A partir da guerra civil também que se produzem novas coletividades. E ele dá um exemplo da Revolução Francesa, da Idade Média, eu vou saltar para a gente ir mais rápido. Então, num certo sentido, é pela guerra civil que certos grupos se apoderam de fragmentos de poder, não necessariamente de riquezas, mas tomam o controle de certos processos, que na sequência até implicam na redistribuição de riquezas. Então, conclusão, a guerra civil não destrói o poder, não abole o poder, mas simplesmente o inflete. E se há uma antítese entre guerra civil e poder, é ao nível do poder estabelecido, porque é o poder estabelecido que rejeita a guerra civil, ou que nela vê uma ameaça, quando na verdade o poder é inteiramente atravessado pela guerra civil. Essa é a tese do Foucault nesse ano de 73. Quer dizer, a formulação mais incisiva do Foucault é a seguinte: o exercício cotidiano do poder deve poder ser considerado como uma guerra civil. Exercer o poder é, de certa maneira, conduzir a guerra civil, e todos esses instrumentos e táticas que se pode detectar, essas alianças que devem ser analisadas em termos de guerra civil. Guerra civil é uma matriz de leitura do poder. Então, o poder não suprime a guerra civil, mas conduz a guerra civil e a prolonga. Por conseguinte, então, esse é um primeiro elemento. Eu estou pulando também porque está tarde. O segundo elemento é o seguinte: eu falei que o texto era de 73, passam-se 3 anos, estamos em 76, e aí o curso é Em Defesa da Sociedade. E ali o Foucault se pergunta como fazer uma análise do poder sem ser economicista. De que elementos nós dispomos para pensar o poder? E a sua constatação é das mais surpreendentes. Ele diz: acho que se pode dizer que dispomos realmente de muito pouca coisa. Olha, o Foucault, já em 76, já no terceiro momento praticamente da sua trajetória, depois de ter publicado Vigiar e Punir, uma das mais belas análises do poder já realizadas no século XX, e às vésperas de empreender sua exploração sobre o biopoder, o autor, que revelou com tamanha minúcia e acuidade
os mecanismos de uma sociedade disciplinar, de repente constata uma espécie de pobreza teórica na problematização do poder. E aí ele tenta mencionar de que dispomos para pensar o poder hoje. Dispomos primeiro da afirmação de que o poder não se dá, nem se troca, nem se retoma, mas que ele se exerce, ele só existe em ato, né? Não é um cetro que vai passando de mão em mão. Dispomos igualmente, diz ele, dessa outra afirmação, de que o poder não é primeiramente manutenção e recondução das relações econômicas, mas em si mesmo, primariamente, uma relação de força. Aqui, tudo bem. E aí ele diz, mas a análise do poder em termos de combate, de enfrentamento e de guerra é discutível. Ele diz, o poder é a guerra continuada por outros meios. E é ele mesmo que agora vai criticar essa concepção que 3 anos antes ele defendeu com tamanha contundência, chamando-a agora de hipótese Nietzsche, né? Da guerra, da força. E nessa primeira aula ele vai tentar mostrar algo totalmente diferente. E eu leio porque tem algo de cômico, um autor discutindo contra si mesmo. Acho que é uma virtude rara, alguém que consegue se colocar em xeque e desertar aquilo que pensava, porque aquilo já não basta para pensar o presente. Ele pergunta, será que é exatamente da guerra que se deve falar para analisar o funcionamento do poder? Serão válidas as noções de tática, estratégia, relação de força? O poder será pura e simplesmente uma guerra continuada por meios que não as armas ou as batalhas? É realmente na relação belicosa, no modelo da guerra, no esquema de luta, que se poderá encontrar um princípio de inteligibilidade e de análise do poder político? E ele diz, o modelo da guerra é insuficiente. Porque aqui, talvez, o que não lhe basta no modelo da guerra é que é ainda excessivamente dual, dicotômico. Um campo contra o outro. É binário demais, é excessivamente codificado. E aí, ele pergunta, como, desde quando e por que se começou a perceber ou a imaginar que é a guerra que funciona sob e nas relações de poder? E olha a pergunta louca, quem imaginou que a ordem civil era uma ordem de batalha? Quem imaginou? Entre outros ele, 3 anos antes. O leitor se surpreende com essa pergunta. Quem, no fundo, teve a ideia de inverter o princípio de Clausewitz? Quem teve a ideia de dizer, é bem possível que a guerra seja a política praticada por outros meios, mas a própria política não será a guerra travada por outros meios? Então o leitor desavisado tenderia a retrucar isso. 3 anos antes, ele mesmo havia formulado essa inversão. E agora, claro que a pergunta extrapola esse quem, para numa pirueta surpreendente, ele perguntar quem foi que o próprio Clausewitz inverteu, como se essa fórmula que o Foucault vai rastrear, de onde vem essa ideia já antiga, né, que atribui
a guerra uma primazia de fundo. Eu vou saltar tudo isso, porque eu teria um desenvolvimento um pouquinho mais aprofundado, mas eu quero chegar no seguinte, que é para mim o essencial hoje. Um livro recente não tão recente, mas razoavelmente recente, do Henri Aliès, junto com o Maurício Lazarato, chamado Guerras e Capital. Não está traduzido em português, eu acho que vai ser traduzido pela Ubu. E nesse livro, essa dupla, o Lazarato e o Aliès, o livro abre com essa frase mais ou menos: o capitalismo e o liberalismo carregam as guerras em seu seio, assim como as nuvens carregam a tempestade. Só que, eles advertem, não se trata mais de uma guerra entre Estados-nação, pela conquista de terras supostamente inabitadas, nem uma guerra visando garantir matéria-prima ou disputando mercados, mas sim, e é isso que eu queria ressaltar aqui, porque isso tem tudo a ver conosco, é uma guerra travada contra a própria população. É isso que a gente vive. Contra a própria população. E aí é uma guerra de classes, de raças, de sexos, de subjetividades. Essa guerra visa manter e aprofundar as clivagens que atravessam nossas sociedades. E se o modelo de tal guerra vem do colonialismo, já não se dirige justamente contra populações nativas de terras longínquas, porém se dá na própria metrópole, ou nas metrópoles atuais, uma espécie de endocolonialismo. Eu cito: a população é o campo de batalha no interior do qual se exercem operações contra-insurrecionais de toda ordem, que são, ao mesmo tempo e de maneira indiscernível, militares e não militares, pois são portadoras da nova identidade entre as guerras sangrentas e as guerras não sangrentas. Quer dizer, é uma situação onde guerra e paz se confundem inteiramente. Sei lá, só em São Paulo, vamos evacuar todos os craqueiros da Cracolândia. É guerra ou é paz? É óbvio que é guerra, mas é em nome de uma pacificação, de uma higienização, de um cuidado, né? Mas é a militarização desse suposto apaziguamento. E aí vem a originalidade, talvez, desse livro, que pensa esse Estado atual menos em termos de estado de exceção do que, e aí é aí que eles dão uma torcida no conceito deleuze-guattariano, eles chamam isso de uma máquina de guerra do capital. O estado de exceção é apenas um dispositivo entre vários outros. Isso significa que a guerra sai da mão dos militares e se torna a guerra dos políticos, dos cientistas, dos banqueiros, mas também da polícia, claro, e do exército. Eu cito: as guerras não são mais somente sangrentas, e os meios de as conduzir já não são unicamente militares. A economia, e notadamente a economia financeira, pode substituir os meios militares. Tem uma espécie de... é um terrorismo financeiro, né, que é o novo poder executivo, inclusive transnacional. Se a gente pensa na Grécia de alguns anos atrás, é isso, né? Que modo de estrangular um país e de sufocar. De todo modo, surge um novo contínuo entre guerra, economia e política. Eu acho que essa trindade pouco
sagrada, pouco santíssima, ela é a chave dessa leitura que os autores tentam, e portanto eles retomam Clausewitz, mas de um outro jeito, invertendo, já não como Foucault 3 anos antes de 76, em 73, mas de um jeito assim, deleuzianizando e guattarianizando um tanto a fórmula e a inversão da forma de Clausewitz. A guerra não é a continuação da política por meio do sangue. A política do capital é a continuação da guerra por todos os meios colocados à disposição pela sua própria máquina de guerra do capital. Quer dizer, o sistema de representação nisso cai por terra inteiramente como algo que tenha uma relevância, né? Não passa de um teatro televisivo, e os parlamentos apenas legitimam a máquina de guerra do capital. Então, é um tipo de paz que é uma guerra para todos. E é isso que vem no comecinho desse livro. Este livro não tem outro objeto senão fazer ouvir sobre a economia e a sua democracia, por trás das revoluções tecnológicas, fazer ouvir por trás disso tudo o estrondo das guerras reais em curso em toda a sua multiplicidade. É isso que a gente deveria conseguir ouvir, segundo os autores. Trata-se então de extrair lições do que, segundo os autores, aconteceu, digamos, o fracasso do pensamento de 68, de não ter conseguido pensar e construir uma máquina de guerra coletiva à altura dessa guerra civil desencadeada em nome do neoliberalismo e do primado absoluto da economia como política exclusiva do capital. Então, o que é essa guerra civil agora retomada nessa leitura? É o contínuo das intervenções que conduzem da expropriação a mais violenta da terra e das liberdades de associação que ela gere, até, dizem eles, o adestramento dos corpos, entre a formação da força de trabalho e sua repressão sangrenta por ocasião das sublevações e das revoluções que estouraram ao longo do século XIX. As instituições disciplinares, securitárias e de soberania hoje continuam a guerra civil por todos esses meios. Então, contra a postulação do Foucault, em certo momento, de que a guerra é uma coisa e o poder é outra, os autores insistem em mostrar como a crise atual revela a imbricação absoluta da guerra na política e da política na guerra. E num passo a mais que Foucault não teria dado, eles afirmam, se aproveitando da última formulação de Foucault sobre a governamentalidade, porque na verdade foi isso que aconteceu. O Foucault tentou pensar a governamentalidade, ao invés de pensar apenas em termos de guerra civil como fundo da política. Eles dizem, e aí eles misturam tudo, usam tudo para dar uma nova cartada. A governamentalidade não substitui a guerra, ela a organiza, governa, controla a reversibilidade das guerras e do poder. A governamentalidade é a governamentalidade das guerras, sem o que o novo conceito de governamentalidade muito rapidamente pode ser colocado a serviço, entra inevitavelmente em ressonância com o todo-poderoso e muito neoliberal conceito de governança. Eles não estão falando de governança,
mas da governamentalidade das guerras. E, ao torcer a última perspectiva de Foucault, essa da governamentalidade como governamentalidade da guerra, chamam atenção para todo esse aspecto securitário, que Foucault mesmo foi quem trouxe à tona, e bem como a relevância do meio, no sentido de que o meio modela possibilidades, desejos, modos de pensar, crenças, etc. Então, se o poder é ainda, isso são fiéis um tantinho ao Foucault, se o poder ainda pode ser visto sob o prisma da governamentalidade como uma ação sobre ação e conduta sobre conduta, que, portanto, pressupõe minimamente a liberdade daqueles sobre os quais se exerce esse poder, eles entendem que, e nisso fiéis ao Foucault também, no sentido em que a rebelião sempre é possível. E se trata de detectar sempre os pontos em que uma sublevação está em vias de se desenhar, quando a população se engaja completamente nessa